Olá, novamente aqui para mais um vídeo do canal e hoje vai ser programando algo prático, tá? Então vai ser um vídeo longo, talvez de mais de 1 hora. Vai ser um vídeo mostrando programando algo mesmo que, na real, vou refatorar um código que está me incomodando. É um projeto pessoal, tá? Não é nenhum projeto de freelance, nenhum projeto de cliente, é um projeto pessoal aqui que eu estou fazendo. Para estudar, eu gosto de estar programando o tempo todo, então no meu tempo de folga eu estou fazendo coisas aleatórias, projetos que eu vou colocar aí no ar e ver o que vai dar. Então estou criando aqui digamos que um mini PDV, um painel de gerenciamento de vendas bem básico, e para mim evoluindo ele com o tempo, vou colocar isso daqui disponível ao público. Estou pensando no nome ainda do projeto para colocar aí e deixar, porque a maioria dos meus projetos que deram certo são projetos que foram criados com base em estudo, eu coloquei na internet e acabou dando certo, e é assim que eu crio meus projetos. Eu crio um MVP ali para validar, se der certo o negócio, daí eu disponibilizo mais tempo, mais recursos para melhorar ele. Mas enfim, esse daqui é um projetinho que eu fiz desacoplando front e back-end. Na real, ele era para ser um desafio para fazer parte de uma vaga de uma empresa do exterior que eu recebi e tal, mas acabando que eu transformei ele num projeto pessoal, porque eu acabei fazendo muito mais do que o desafio pedia, e no fim eu nem entrei na vaga também. Assim, não era o meu intuito entrar na vaga, tá? Porque eu tenho uma empresa, eu já trabalho, já tô tranquilo, né? Era mesmo pelo desafio de fazer o desafio. Então eu gosto dessas coisas, eu vi, achei interessante o projetinho que eles pediram para fazer, eu falei, vou fazer, se der deu, se não der não deu. Não era realmente meu intuito de fato entrar na vaga, era só mesmo fazer ali o que tava. Tinha um briefing, e toda vez que eu vejo um briefing, pô, será que eu consigo fazer? Daí a mão coça para poder fazer. Mas enfim, daí eu acabei criando aqui. Ele tem uma API desacoplada e o front-end que é em Vue.js, tá? E o banco de dados é Postgres. Então é um projeto assim relativamente de médio para complexo, tá? Ele não é de para iniciante, porque ele tem bastante tecnologias envolvidas, né? Então eu estou utilizando bastante coisa aqui, porém, né, eu gostei de grande parte dele, né? Eu vou fazer login aqui no painel. Uma coisa está me incomodando nesse painel aqui. Essa lentidão inicial aqui nos pedidos, tá? Eu já sei o porquê isso está ocorrendo. Em grande parte dessa lentidão é porque está na minha máquina aqui, né? Isso é fato. O banco de dados rodando aqui no Windows, ele fica bem lento por questão do sistema de arquivos. Então, tanto o MySQL quanto o Postgre, ele roda lento aqui no meu Note. O meu Note também não tem tanta capacidade assim, de processamento. Então ele já vai ficar lento aqui. Eu não testei em servidor online, não testei em servidor mesmo, né? Aqui o meu notebook, eu uso notebook para programar, então ele não é servidor, não é esse o propósito dele, então ele não tem nenhum tipo de otimização para servidor. Ele está rodando várias coisas aqui. E ele está um pouco lento, assim. Meu intuito é fazer que, mesmo em máquinas com baixa capacidade, eu quero que ele seja mais rápido, até porque aqui só tem 10 pedidos. E ele está sendo, a meu ver, né, um tanto lento para retornar. Mas o que acontece? O porquê dessa lentidão? Isso eu já identifiquei, né, em outras partes do sistema. Eu não tenho toda essa lentidão, só mesmo a lentidão da rede, né, por estar aqui no meu computador. Se eu fizer isso num servidor mesmo de verdade, ele vai tranquilamente rodar bem mais rápido. Mas, né, eu quero melhorar essa performance dele aqui, né? Então, nessa parte de pedidos. E por que está tendo essa parte? Né? Daí a gente precisa vir aqui na API. Eu tenho toda a documentação da API, de cada endpoint. Tenho aqui a documentação da parte dos pedidos, né? Só para analisar. Então eu venho aqui, eu tenho a listagem de pedidos. Se eu mando o request lá, ele me traz. Não, ele demora aqui um bom tempo para retornar. E isso é que tá. Eu vou mostrar aqui o processo, porque às vezes a gente fica
querendo fazer a coisa perfeita, né? O perfeccionismo mata muito o projeto. E eu sempre trabalho dessa forma aqui. Eu lanço com, tipo, se tem bug, se tem gargalos, não importa. Você tem que validar o negócio antes do código, tá? Isso é muito importante. Já vi sistemas extremamente bugados, né? Extremamente bugados, gerando 80 mil, 100 mil por mês, né? E só depois eles serem otimizados, né, aos poucos, gradativamente. Então tem muita gente que mata os próprios projetos por causa de perfeccionismo, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, né? Eu mesmo tenho projetos e todos os meus projetos que deram algum retorno financeiro ou de status foram projetos que foram simples, bugados, que eu coloquei no ar, deu certo e depois eu otimizei, né? Eu tenho projetos, eu tenho SaaS agora, que está sendo utilizado em integração de lojas virtuais, que basicamente era cheio de bug no começo, era um script só e que eu fui evoluindo ao longo de 2 anos, 2 ou 3 anos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado da questão do perfeccionismo, né? Essa coisa de, eu só faço se estiver perfeito, porque eu não quero parecer um programador ruim ou um empreendedor ruim, cara, tu vai perder muita oportunidade por isso. Então, aprenda a lidar com a frustração do erro, né? Errar é a melhor coisa que existe. Mas, enfim, temos aqui, né, a questão da lentidão. E o porquê dessa lentidão, que eu já identifiquei, é essa parte aqui, né? Esse retorno do sumário, que eu criei aqui um esqueminha de sumário. O que é o sumário do pedido? É justamente os dados, né, dos itens individuais do pedido. Então, eu tenho aqui os totais, né, e tenho aqui os pedidos do item. E como é que funciona esse sistema aqui? Né? O que foi pedido lá no briefing do teste que eu ia fazer? Tinha que ter um cadastro de produto, um cadastro de tipo de produto, né, que cada produto teria um tipo, e esses tipos de produtos teriam taxas, né? Teriam seus impostos por cada tipo de produto. Então aqui eu tenho o meu instalador, ele já cria, né, os dados fakes aqui. Então eu criei aqui meio que inicialmente, quando você instala o sistema, ele instala carros, né? Ele está criando carros aqui, né? Carros e tipos de carro. Então eu tenho o tipo carro, meu produto, né? Meu tipo de produto que tem aqui no exemplo é o tipo carro, né? É um veículo, tá? Beleza. E o que eu tenho? Já identifiquei um erro aqui, que o link de voltar para os tipos de produtos está voltando para a página de produto. Tem que mudar lá no Vue.js. Mas enfim. Tem os tipos. E esses tipos de produtos, eles têm taxas, eles pagam taxa. Então, sim, o carro tem, né, seus impostos. Uma geladeira tem seus impostos. Um sofá tem seus impostos e assim vai. Então, eu tenho aqui o meu tipo de produto e aqui eu tenho minhas taxas, né? E além disso, eu incrementei, eu fiz bem mais do que o teste pediu. O teste só pedia isso: produto, tipo e o imposto. Só que eu pensando que eu já vou utilizar isso daqui, né, para criar algum negócio novo aqui para a empresa, eu incrementei isso um pouco mais com base em sistemas que eu já mexi, sistemas de ERP. Né? Por quê? ERP, né, geralmente, quando gerenciam produtos, eles têm essas configurações mais avançadas, diferente de uma loja virtual, que muitas vezes não tem, né, um aspecto muito minucioso para gerenciar, né, taxas, impostos, porque não é um intuito da loja virtual, mas ainda assim a maioria das lojas tem como configurar imposto, mas não é um intuito. Um ERP tem uma configuração muito complexa, pelo menos o que eu mexi, tinha uma configuração muito complexa de preços e taxas, né, e impostos. Por quê? Ele tinha uma tabela de impostos e uma tabela de preços separados da tabela de produtos. Por quê? Um ICMS em Florianópolis, em Santa Catarina, é diferente, pode ser diferente de um ICMS em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, os impostos também têm os impostos municipais. Temos os impostos nacionais, a nível de país, e os impostos municipais, estaduais, seja lá que for, mas ele é regional. Então, como é que tu aplica, né? Tu vai aplicar esses impostos a certos produtos se, né, eles são separados ali por estado, e às vezes até por cidade, talvez.
Então, tu tem que identificar de onde o usuário está comprando lá no processo de checkout e aplicar esses impostos. É um pouco diferente, né, de uma loja virtual comum que geralmente você não identifica de onde a pessoa é e tal, só faz ali, já é o valor, né, final do produto com os impostos calculados, muitas vezes. Então aqui eu tenho um pouco diferente. Eu tenho a opção de eu criar taxas, né? Eu crio taxa e eu crio tabelas de preços, né? Isso daqui foi uma implementação que eu fiz do meu jeito. Isso daqui precisa ser melhorado, essa tabela de preços, porque aqui ela está por tipo de produto, mas, né, é necessário também ter uma tabela, talvez, né, por produto, né, por produto em si, pelo produto final. Então eu tenho lá o tipo de produto é o carro. Em São Paulo ele tem imposto X, né? Em Minas Gerais ele tem imposto Y. Então eu tenho aqui o meu carro e tenho aqui, né, o estado de onde vai ser utilizada essa tabela, né? Então, em São Paulo, por exemplo, eu tenho aqui o meu ICMS e lá, né, deixa eu voltar aqui nas taxas, eu tenho o meu ICMS aqui, né? O meu ICMS, ele pode ser fixo, um valor fixo, ou seja, ele vai adicionar R$ 30 no meu valor do produto, ou ele vai adicionar uma porcentagem em cima do valor daquele tipo de produto. Então, se o meu, né, eu estou vendendo lá um Fusca, ele é um carro, é do tipo carro, e o Fusca, né, desse tipo, ou posso criar um tipo Fusca, caso ele não siga as mesmas normas do carro genérico, posso criar um tipo Fusca que vai pegar e ter um diferencial ali além do carro. De repente a taxa do Fusca é um pouco maior, não sei. Né? Então eu tenho essa liberdade de configuração. E uma coisa que eu vou implementar no futuro é a questão de taxa de tipos aninhados. Então eu posso herdar configuração do carro lá no Fusca, para mim não ter que reconfigurar tudo, tá ligado? Então pode ser que um imposto só varie dependendo do tipo de carro. Então aí eu não preciso reescrever todos os meus impostos. Eu posso simplesmente herdar configurações. Então eu vou criar essa configuração de herança que não tem atualmente, tá? Então aqui no meu cadastro de tipos de produtos eu vou colocar ali, né, herdar configurações de tal tipo de produto, de outro tipo de produto. Que daí eu só sobrescrevo o que for extra, né? Ou adiciono o que for necessário adicionar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um ICMS de 30% no produto. Beleza. Tem essa taxa. Aqui na minha tabela de preços, né, eu vou definir quais taxas eu vou aplicar para esse estado. Né? Então, eu posso criar taxas também. Lá também eu também vou implementar nas taxas, né, alguns campos para melhorar a implementação, porque, por exemplo, pode ter que ter um ICMS diferente para cada estado. Então, atualmente, eu não consigo fazer um ICMS. Eu tenho que ir lá criar ICMS São Paulo, ICMS Bahia. Né? Eu teria que nomear as taxas dessa forma, para mim saber se tiver diferença no ICMS, para mim saber de qual estado, para mim conseguir selecionar aqui. Mas, né, esse daqui, por exemplo, é global. Então, o mesmo ICMS para todos os estados. Tenho aqui uma taxa. Eu vou criar uma taxa aqui específica, né? Vamos brincar. Vou criar aqui que tem, né? Vou colocar taxa SP. Pronto, né? Vai ser uma taxa de porcentagem que vai ser 15% do valor do tipo de produto ali, do produto, né? Então, eu vou salvar aqui. Agora eu tenho mais uma taxa chamada taxa São Paulo. Então, se eu vier aqui, ele está vinculado ao meu tipo de produto. Opa, os links estão meio errados ali. Deixa eu ver, price table. Tá. Mas é nas taxas, filho. Aqui na taxa, né? O meu link aqui em cima tá voltando lá pro Price Tables, né? Tá errado aqui. Eu nem tinha percebido que eu deixei Price Table aqui, então tem que rever o front lá. Fiz esse front depois de virar a noite, então tem erro besta aqui, porque eu fiz virado para conseguir entregar lá o teste, né? Aí tem uns errinhos aqui bestas que eu preciso ajustar. Fiz isso, tá? Em 2 dias, tá?
Então, todo esse sistema aqui, ó, documentação de API, a API, eu criei o front, criei todo esse stack Docker aqui, que está um tanto complexa, não é tão simples assim. A API é um mini framework que eu criei, né? É tudo do zero, não estou usando nenhuma biblioteca, tudo do zero, tá? Eu criei o código 100% do zero. Então tá tudo criado aqui, criei um router, então deu um trabalhinho aqui para fazer isso em 2 dias. Enfim, voltando lá no sistema, né, tenho aqui minha taxa, né, vai ser aplicada aos produtos. Uma vez criado minha taxa, o que eu vou fazer? Eu venho cá no Price Tables e daí eu posso criar aqui a minha tabela adicionar ela na minha tabela de preço. Então eu tenho essa tabela aqui que eu vou apagar, senão ele vai aplicar duplicado. Vou apagar essa tabela e vou adicionar nessa. Essa tabela aqui, por enquanto, ela só calcula, né? Só adiciona o imposto do ICMS se eu for ali na minha API, né? Aqui ele mostra qual imposto que ele está adicionando, né? Cadê? Calma, eu acho que eu comentei aqui no código, porque eu estava testando onde estava esse gargalo. Deixa eu ver se está aqui, API, orders. Ah tá, eu coloquei aqui no meu, que é o que está causando o gargalo, porque eu coloquei direto no meu order, para ele carregar, né, o meu sumário aqui, quando ele instancia a classe. Isso daqui não é o mais correto a fazer, tá? Então, como eu fiz correndo dessa forma, depois eu acabei tendo problema de performance. Eu preciso vir aqui refatorar. Isso é normal, tá? Isso é normal. Você fazer uma coisa não dá tão certo porque você não arquitetou muito bem naquele momento, você volta e refatora. Isso é o que tem que acontecer. Então não tem nada de errado com isso. E aqui, né, eu tenho as minhas taxas. Ele não... Deixa eu ver só se eu... De repente eu não vi aqui, mas cadê... Aqui eu esqueci que eu coloquei para ele mostrar já o cálculo total da taxa sem precisar exibir a taxa em si. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Total. Taxas. Produto, shopping state. E daí o que acontece, né? A tabela de preços ela é baseada por estado. Então, esse PDV, esse mini PDV, né, loja virtual, chame como quiser, esse front de vendas, ele depende, né, para conseguir pegar o preço exato do produto, depende de saber de qual estado. Né? Aqui eu defini uma constante que tem que ser definida lá, tipo, vou colocar uma instância desse front para rodar em Minas Gerais. Então ele tem que pegar que essa instância está rodando em Minas Gerais ou pelo estado do comprador. Então aqui eu coloquei fixo só por uma questão mesmo de praticidade dos meus testes. Mas isso daqui vem, né, tem que vir de informação do pedido, né, do pagamento. Então, de onde a pessoa está pagando, de onde ela está comprando. Então, tem que ser dessa forma. Ou para onde a pessoa está enviando. Aí é uma questão da regra do negócio saber como que a gente aplica. Para onde vai enviar o produto ou para onde vai pagar o produto. Daí já foi um pouquinho da minha alçada. Mas, enfim, precisa ter aqui de qual estado está sendo comprado para mim conseguir pegar o preço exato do produto. Pegar os impostos exatos para calcular e embutir ali no preço do produto. Então, aqui ele já mostra já com o valor das taxas, tá? E aqui, acredito que nem está mostrando, tá? Porque como eu estava mexendo nessa parte, eu acabei deixando de lado, né? Ele não está puxando aqui nem o meu... Ele não tá inserindo as minhas taxas aqui. Então eu não lembro o que eu estava alterando. E agora eu preciso aqui. E aí vamos entrar na programação, tá? Vamos entrar na programação. Já expliquei um pouquinho do sistema. Então é justamente isso aqui que eu vou fazer, né? Live code gravada, digamos assim, né? Mas
vai ser isso que eu vou fazer. Eu preciso que melhorar essa parte, né? E como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o Redis, né, o Redis para fazer cache desse sumário, porque eu não preciso ficar calculando ele o tempo todo. Eu só preciso calcular esse cache caso mude o valor do produto ou caso mude o valor de alguma taxa. Então, só preciso fazer isso se mudar algumas dessas opções ali dentro, tá? Ou se mudar alguma coisa no pedido relativo à quantidade do produto. Então, são essas variáveis, são as únicas variáveis que vão influenciar, né, no valor do final do produto, do item aqui dentro do pedido, né? A quantidade, né, para mim calcular o total, aí é só o total das taxas que ele já vai calcular lá no front, e o valor do produto ou o valor da taxa. Então, com essas três variáveis, se elas mudarem, eu preciso atualizar meu cache. Fora isso, eu posso cachear essa informação e puxar do cache tranquilamente. Então, primeiramente, eu vou detectar o que está acontecendo aqui. Ele não está puxando o sumário corretamente. Deixa eu ver, eu tenho um endpoint só para o sumário, né, que aqui, ó, ele está trazendo corretamente, ó, ele está mostrando a taxa aqui. Ele mostra as taxas que tem no produto, né? Isso daqui é o total, tá? O total. Então eu tenho 5 produtos desse daqui. Isso daqui é o total de imposto que eu vou pagar em cima dos 5 produtos. E aqui eu tenho a taxa unitária por produto unitário. Então o produto aqui ele tem um preço de R$106, eu tenho 30% de taxa. Vai dar um valor aqui de, na real ele é 10.619. Vai dar um 30%, vai dar 3.185, né? Unitário. E dos 5 produtos, né, que eu tenho adicionado no pedido, o total de ICMS é 15 mil. Ou seja, né, tá calculado aqui certinho mostrando. Porém, aqui no meu list, ele deveria estar mostrando também da mesma forma. Na real, deixa eu ter certeza disso. Vamos lá no meu controller. Daqui eu utilizei o controller por meus... Cadê? Orders Controller. Aqui no meu list. Eu não estou carregando nada mais. Ele está puxando realmente aqui do order. Deixa eu ver. Né? E daí, eu vou debugar de uma forma que muita gente acha terrível. Mas o que eu vou fazer? Né? Eu sou o cara que debuga com Vardamp. E já achei problemas que equipe grande batendo cabeça não encontrou fazendo debug com como se diz, Firebug, não, eu acho que é Firebug mesmo aqui. Eu nem utilizo muito. Tenho que passar a utilizar umas ferramentas mais modernas de debug, mas às vezes as pessoas perdem, os programadores perdem tanto tempo configurando a ferramenta que era só colocar um vardamp numa linha de um controller que já iria encontrar o problema. Eu já vi gente bater cabeça dias e eu ir lá colocar um vardamp e descobrir o problema. Então, assim, tem que tomar muito cuidado aí com ferramentas. As ferramentas acabam virando calcanhar de Aquiles, né? Em muitas ocasiões. Então aqui eu preciso ver por que ele não está me retornando, né? E se ele está realmente executando isso daqui, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso saber se ele está executando isso daqui. Eu vou dar um return aqui, ver se vai mudar a minha saída ali. Eu acredito. Ele tá executando aqui, ele está entrando nessa parte. O que está causando lentidão aqui na minha máquina nessa parte, que ele está buscando dados no banco de dados dentro do loop de itens ali. Então, como eu tenho vários, deixa eu ver qual pedido esse, né? Vamos pegar um pedido. Deixa eu só voltar. Deixa eu identificar aqui na listagem o porquê que ele não está. Ele não está pegando essa parte aqui, ó. Ele não está entrando na lista de taxas. Eu vou dar um return nisso aqui, ver se está retornando realmente minha lista de taxas. Mas eu podia ter... não, eu preciso do price table.
Bom, ele tá me retornando aqui minha lista de taxas, ó. Pode ver que ele só tá pegando o ICMS, que por enquanto tá habilitado. Depois eu vou habilitar o outro nessa negócio também. Ele tá pegando aqui o item tax name. Só que, cara, taxes. Ou eu não tô enxergando esse número aqui. Aparentemente não tem nada de errado. Vou pegar aqui um item. Ele tá pegando a taxa, né? Então deixa eu ver se ele tá pegando o item aqui também. Sim, aparentemente não tem nada de errado com o código, mas, né? Ele tá pegando o item aqui, tá puxando as taxas, ou seja, eu só tô vindo aqui embaixo e jogando esse item dentro do meu array. Bom, vamos tirar isso daqui. Será que eu não tô enxergando o ICMS aqui dentro? Não é possível. Ele tá demorando bastante. Nossa, eu não tava enxergando o ICMS aqui dentro? Tá louco, velho. Ah, não, já sei o que que houve. Tem uma questão aqui que eu coloquei, já iniciando essa questão da performance, que eu configurei o JIT aqui no meu PHP. Ele está com o Opcache habilitado. Então, só para não me atrapalhar aqui, para mim não ficar batendo cabeça e tendo que esperar revalidação de código, o que, que eu vou fazer? Eu vou desabilitar o Opcache. Por que, que eu estou com dois arquivos do Opcache aqui? Não sei. Mas eu vou desabilitar aqui o Opcache. Eu vou deixar comentado isso daqui. Vou desabilitar no CLI também. Vou deixar comentado isso daqui. Vou dar um restart aqui no meu Composer para ele pegar as configurações. Eu percebi agora, ele estava com um cache ainda do meu código anterior, né, ele não tinha atualizado, e agora na hora que eu salvei o arquivo ali, ele atualizou o cache. Por isso, só que ele estava demorando alguns segundos que eu tinha colocado, e então eu vou desabilitar para não me atrapalhar. Então, tipo, ele tá funcionando, não tem nada de errado. É que tava com outro código antes e ele fez cache. Ou seja, ele retorna aqui nos meus itens, ó, as taxas, né? Para mim saber em cada item aqui, conseguir pegar mais fácil lá no Vue.js, para mim facilitar para o meu front. Só que isso está causando um gargalo, porque ele tá sempre, toda vez que eu faço um request aqui, ele pega cada item, né? Ele pega cada item e faz o cálculo, né? Do sumário aqui, no sumário ele faz o cálculo. Eu não quero mais fazer isso, né? Eu quero tipo salvar esse sumário aqui num cache do Redis mesmo. E se tivesse cache ali, ele puxa e retorna o cache. E toda vez que eu salvar ou atualizar um produto, adicionar itens no carrinho, aí sim, né? Aí sim ele faz esse cálculo aqui do sumário. Aí tem N formas de você estruturar, de fazer a arquitetura desse processo. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente se apega a certas arquiteturas, a certas formas de escrever um processo aqui, um algoritmo de como as coisas vão funcionar. Não existe, né, não existe jeito certo de fazer um processo. Existe o melhor jeito, mas não existe jeito certo, né? Tem sempre assim o melhor jeito, o melhor jeito para deixar o código mais limpo. Nem sempre vai ser o melhor jeito para deixar o código mais seguro ou mais performático, né? Tanto é que eu fiz dessa forma aqui justamente para ficar mais prático para o front-end, acabando que zoou um pouco o meu back-end, né? Estou fazendo aqui operações que não são necessárias o tempo todo. Então, assim,
Cada dev vai escrever de um jeito e não está errado. Pode estar não está atendendo o que ele queria naquele momento. Que nem eu escrevi dessa forma aqui, está me atendendo, está funcionando, está pegando os dados lá no front de forma prática com o Vue.js, né? Mas eu estou tendo problema de performance. Então, o que é mais importante para mim, né, nesse caso? Deixar um pouco a performance de lado e melhorar lá, me facilitar no front, ou deixar um pouco menos fácil no front e ajustar a performance. No caso aqui, eu vou continuar mantendo como está o front e vou melhorar a performance, porque eu tenho essa opção nesse caso. Mas se eu fizer esse ajuste e ainda assim eu tiver problema de performance, eu vou ter que mudar de novo a arquitetura, tá? Então, assim, se o teu sistema ele não permite mudança de arquitetura, se ele quebrar caso você queira mudar algo, a meu ver, ele não é tão bom assim. O sistema ele tem que ser feito para mudanças, né? Para atualizações constantes. E isso inclui otimização. Né? Então aqui eu consigo aplicar uma otimização utilizando o cache facilmente, sem quebrar nada. O que eu vou ter que fazer? Primeiramente, eu vou ter que subir um Redis aqui. E daí eu preciso ver se o meu... Eu não lembro se o meu container do PHP... ele não está com a lib do Redis habilitado, tá? Eu vou precisar fazer um rebuild dessa imagem aqui, que é uma imagem personalizada, que eu tive que habilitar aqui o Postgres e também o Opcache. Vou ter que fazer isso daqui também para habilitar o Redis. Só que eu nunca lembro como habilitar o Redis. O que eu vou fazer aqui, e isso é normal também, eu não perco tempo decorando nada. É muita coisa para decorar, esquece esse negócio de decorar. Eu vou pegar um outro projeto que eu tenho aqui, vou abrir arquivo, vou aqui em projetos, eu tenho alguma coisa aqui com o Redis habilitado. E deixa eu lembrar agora qual que é que eu tenho o Redis habilitado. Ah, tá, eu acho que aqui no Pix, eu tenho esse daqui, não, esse daqui é o front. Eu acho que Pix homolog. Eu acho que nesse daqui eu tenho o Redis. Vamos ver. Não é nesse não. Express, desafio. Deixa eu ver se nesse daqui também eu não tenho. Agora eu vou achar um arquivo que tem. Eu deveria ter salvo já esse snippet aqui, porque, né, eu utilizo bastante, ainda assim não salvei ele. Aí toda vez que eu preciso do Redis eu tenho que ficar procurando. Eu acho que no meu... Esse daqui eu tenho Redis. Cadê? Dockerfile. Ah não, a imagem do PHP ela já tem o Redis. Do WordPress ele já tem o Redis, por isso eu não precisei fazer. Cara, em qual projeto que eu tenho o Redis aqui? Ah, WebHunker. WebHunker eu acho que eu tenho. Isso, aqui eu tenho. Que eu tive que habilitar o MongoDB também. Então eu vou adicionar essa linha aqui só. Deixa eu ver se eu preciso de alguma coisa mais. Eu acho que eu tenho tudo nesse Dockerfile aqui. Eu gosto de adicionando aqui no final mesmo. Deixa eu fazer um rebuild aqui agora. Não lembro se eu preciso instalar alguma coisa lá do apt-get. Mas acho que não. Vou habilitar aqui o Redis. E o que eu vou fazer, né? Aí eu preciso lembrar de outra coisa que eu também nunca lembro. Isso que eu tenho mais de 10 anos lidando com PHP, tá? Mas eu nunca lembro, não faço o mínimo esforço para lembrar por quê. Não lembro se tá nesse aqui. Tá. Como conecta com o Redis. Porque não é coisa que eu utilizo o tempo todo no meu dia a dia. Então, tipo assim, eu não vejo problema algum
né, em ficar lidando toda hora lendo documentação. Para mim não é nenhum tipo de problema, porque isso daqui, né, é uma coisa que também eu não vou fazer aqui. Eu vou começar a colocar aqui, vamos criar aqui uma classe para cache, para mim não ter problemas. Space array set expert. Já fiz uma coisa de errado aqui, que é nomeei. Opa! Eu nomeei minha classe de um jeito e coloquei o meu arquivo de outro. Então tem aqui o meu Redis, ele não vai funcionar, com certeza, né? Porque não estou com o meu servidor aqui conectado. Então aqui eu tento fazer a conexão. Real, não vou nem colocar um try catch aqui, porque o meu sistema ele já está com um try catch global. Não vou nem me preocupar com isso daqui agora. Só mesmo para mim conseguir fazer rodar o cache ali. O que eu quero que aqui no meu model eu vou fazer igual new Redis cache. Aqui ele vai me retornar melhor. Então vou fazer só para mim poder isso daqui é tipo assim, né? Cada pessoa vai fazer, vai implementar de uma forma, tá? E não tem muito certo e errado. Tem aquilo mais performático, menos performático, mais, né, mais legível, menos legível, assim, mas certo e errado eu não gosto dessa definição, tá? Então por isso que eu acho que não existe certo e errado. Existe o que é a melhor opção para aquele momento, né? Para aquele momento, que nem há 20 anos atrás, pode ser que não dava nem para trabalhar com Redis no PHP. Então, como que seria a melhor, né? O jeito certo? Não existe. Então, assim, agora, nesse momento, para mim, com a minha experiência, esse é o jeito que eu estou fazendo. Se eu for reescrever esse código daqui a 6 meses, com certeza não vai ser o mesmo. Meus códigos nunca são os mesmos, tá? O código que eu escrevi mês passado já é completamente diferente do que eu estou escrevendo aqui hoje. Então, assim, eu mudo constantemente. Daí eu tenho aqui o meu cache. Fiz dessa forma aqui, tipo assim, estou fazendo no menor tempo possível, né? Então fiz dessa forma. Se eu fosse parar para fazer diagrama, para fazer pensar melhor nos serviços, ia ser de outra forma, né? Então isso daqui, por exemplo, eu fiz dessa forma. Isso daqui poderia ser um service, né? E não aqui um cache. Então eu poderia ter o meu service do Redis, né? Que essa classe de cache iria
utilizar o meu service para fazer essa conexão. Aqui eu estou criando direto, mas o mais correto deveria ter um service, porque eu estou lidando com uma conexão externa, tá? Então, geralmente, quem faz esse vínculo com API externa, né, coisas externas, é um service, tá? Então eu vou, mas aqui eu vou fazer direto porque eu quero testar, né? Testar se essa otimização vai ser o ideal, né? Se não for, eu vou ter que ver outras otimizações, index no banco de dados eu tenho que revisar se eu coloquei, eu acredito que eu coloquei, né? Então tem outras otimizações também aqui que precisam ser feitas, que podem ser feitas caso essa daqui não seja útil, né? Muito útil. Mas enfim, temos aqui, tá, instanciei, e daí o que, que eu quero fazer? Primeiro, deixa eu ver aqui. Acho que já acabou meu build ali, já tá rodando. Já tá rodando. Deixa eu ver se ele não vai dar pau aqui. E aí como que eu vou fazer isso? Eu vou aqui na minha API, vou utilizar pela API mesmo. Só que para mim não ter toda essa lentidão, eu vou ver um produto só, um pedido só. Porque daí eu não preciso esperar um loop inteiro lá de pedidos. Mas, né, já vemos aqui que ele deu o erro, né? Ele deu um erro. Então, tá faltando coisinha aqui. Eu vou ver o meu arquivo de logs. Tantantã. Cadê? Que hora é isso? 28. Hoje é 23. 23, 23, 23. Ele não gerou logs aqui. Vamos ver. Cadê? Uma coisa que tem que implementar aqui é um sistema de log, né? Um logger que eu não fiz ainda. Agora deixa eu ver se é erro por conta disso aqui, ou se é erro porque, né, é erro por causa daquilo ali. Então, vamos aqui fazer um teste. Mas tem outra coisa, né? Eu coloquei a conexão aqui, o Redis, mas eu não subi o meu servidor do Redis aqui. Então, mesmo que eu queira, não vai acontecer nunca, né? Então, eu vou subir aqui um Redis. O Redis é bem simples, vou deixar sem autenticação, vou colocar aqui só a imagem padrão, tá? A porta não precisa ser exposta. É só mesmo para o meu container do PHP aqui conseguir enxergar o meu Redis. Pô, mas ele não tinha. Ele já tinha feito o build e vai fazer de novo. Espera esse build terminar. Agora sim eu estou com o servidor Redis rodando. Vamos só olhar aqui. Rodando aqui meu Redis. Lá dentro do meu container, ele enxerga o meu Redis com esse host, com esse nome de host aqui. Então, se eu for aqui no meu, cadê? Na minha API, ó, vou aqui no shell, vou colocar ele não conectou, tá, na porta 80, porque a porta dele, como é que é a porta do 3679? Então ele deu uma resposta vazia, tá? Ele só retornou ali, mas, ou seja, ele está enxergando o meu Redis. Daí o que, que eu vou fazer? Deixa eu ver lá agora se ele conecta, se era erro por causa da conexão. Era erro por causa da conexão, beleza, tá funcionando, ou seja, já tenho acesso ao meu Redis. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer, primeiramente, eu vou deixar aqui embaixo para a gente acompanhar. Vou abrir o meu Redis aqui e vou fazer, como é que é mesmo? Meu Redis CLI, isso. Agora eu não lembro se é Monit ou se é
monitor. Para a gente vendo aqui que o Redis está funcionando, tá? O que eu vou fazer? Eu quero salvar esses dados aqui em cache, tá? Então eu vou pegar aqui, vou fazer o meu cache. Set. Só que eu preciso saber que esse cache aqui é desse item, né, desse pedido, né, o sumário desse pedido. Se eu simplesmente colocar aqui o nome sumário, ele vai valer para todos os pedidos, porque o cache vai estar com essa chave. Então eu tenho que adicionar aqui o order ID, né, o ID dessa ordem, desse pedido. Então eu vou fazer assim essa chave, ó. ID, lembrando que eu estou aqui dentro do meu model, dentro do meu modelo, e esse modelo, quando é instanciado, ele já pega o ID do item que está lá no banco de dados. Então, instanciou ele tem aqui o meu ID. Se for um item, né, no processo de leitura, ele já puxa o meu ID. E vou jogar aqui o meu data. Né? Então, vamos ver se ele vai funcionar. Se ele funcionar, né? Eu vou até diminuir essa tela aqui um pouco para manter aqui o meu. Eu posso executar aqui. E a gente vem aqui, ó. Ele adicionou, ó, set sumário 2 é um array. Então, o que eu posso fazer agora para verificar se isso daqui está certo? Eu não quero ficar acessando isso daqui a todo momento. Pode ver que para um pedido só, né, ele demorou bem menos tempo, menos de 3 segundos. Mas dá para melhorar ainda, porque aqui ele está acessando o meu banco de dados. Num servidor mais robusto, obviamente vai ser mais rápido ainda. E no Postgre é otimizado, né? O meu Postgre está totalmente simplório. Eu só joguei ele ali, bem simples mesmo. Então não tem otimização nenhuma. Sei lá, se tivesse um MongoDB, então seria bem mais rápido ainda. Mas enfim, tendo isso daí, o que eu vou fazer? Se eu vou verificar antes de tudo aqui, se eu já tiver, né? Se eu já tiver esse caixa aqui, ó, eu não vou buscar, né? Eu não vou executar aquela parte ali de baixo. E para isso eu tenho que também colocar aqui, né? Porque senão estou colocando aqui dentro do sumário, tá? Mas aqui, né? Eu poderia fazer de outra forma até. E, na real, eu vou até implementar aqui para conseguir utilizar esse sistema de caixa em outro método. Eu vou colocar o Redis aqui. Não, vou colocar Cache Server para ficar uma nomenclatura mais. Dá para ler sem precisar nenhum tipo de documentação. Dá para entender que isso daqui é um servidor de cache, né? Então aqui, ó, vou mudar aqui. Então dá para, né, dá para entender que isso daqui é um servidor de cache. Na real aqui agora é disso, é uma propriedade. Então isso daqui, ele vai buscar se eu tenho esse cache. O que eu vou fazer? Eu vou dar um return aqui, só para a gente ver o que ele vai retornar. Ele tem que retornar essa mesma coisa aqui, porque ele vai puxar do cache, tá? Ele deu um erro. Deixa eu ver. Ah, é óbvio, né? Eu coloquei aqui. Ainda assim me deu erro. Agora é hora da gente debugar por que deu erro, que afinal tá aqui cache server, ele instanciou, né? Aqui ele tá mapeando certinho, vou ver se eu não esqueci nada, né? Bom, ele tá parando aqui, então ele tá. Então ele tá pegando aqui. Vamos ver o que ele tá retornando de errado. Vamos ver se salvou aqui o log. Ó, ele salvou aqui.
Get on no, tá, beleza. Bom, a princípio não era para ele estar retornando erro. Por quê? Vamos dar um return aqui no meu cache para ver se ele está retornando corretamente. Ó, cache serve uma conexão, propriedade de conexão ali. Ele tem que retornar ele está retornando erro nessa parte. O que eu posso fazer aqui? Eu não quero perder tanto tempo agora, né? Isso que eu vou fazer de uma forma mais simplificada possível. Tem alguma coisinha de errado ali na hora de instanciar. Não. Ele me retornou aqui um array. Ah, tá. Faltou uma parte aqui. Eu vou... Tenho que salvar isso daqui serializado. E depois aqui fazer um serialize. Então, se, né, daí eu coloco aqui o meu if. Isso daqui era para funcionar, né? Vamos ver se vai funcionar. Perceberam a diferença, né? Né? Antes demorava 2 segundos, quase 3, agora meio que quase instantâneo. Ó, tá aqui, ó. Tô fazendo o get no meu cache, né? E o que eu preciso fazer, né? Toda vez que eu tiver alguma ação lá relativa a esse pedido com alguma coisa do banco de dados, e daí eu vou ter que mudar as operações lá no meu repositório, que é quem lida com o meu banco de dados. Então, aqui no meu order, né, ou no meu ordem itens também, né, eu preciso resetar o cache, né, preciso resetar o cache do meu Redis ali. Então, aqui no meu repositório, por exemplo, se eu for lá e sei lá, adicionei mais um item, pode ver que isso daqui é bem simples, porque a minha lógica está toda aqui. E só se for muito personalizada, que daí eu jogo lá no meu. Na minha classe que foi estendida, né? Então, tipo assim, esse, né? Como é específico para esse item, né? Eu vou fazer esse sistema de cache para ele não pegar em todos. Eu tenho que fazer aqui na minha classe mais, né? Na minha classe estendida. Então eu vou ter que sobrescrever alguns métodos aqui do meu repositório, né? Da minha classe abstrata. O que eu preciso? Aqui no meu update, ó, no meu update, eu vou sobrescrever isso daqui. E novamente, tá? Isso daqui é uma forma de fazer. Aqui dentro desse mini framework que eu criei, eu tenho um sistema de eventos, tá? Então eu poderia trabalhar, né? Eu poderia trabalhar com eventos aqui dentro, tá? Então eu tenho um sistema de event driven aqui. Então eu consigo trabalhar, eu tenho uma trait, né? Eu utilizei traits aqui, que transforma o meu item aqui em observável. Então uma outra forma, se eu não quisesse sobrescrever, né? Sobrescrever aqui o meu método e implementar, eu poderia fazer essa limpeza de cache de outra forma também. Eu poderia simplesmente criar eventos, né? Aqui no meu repositório abstrato, que é onde fica a minha SQL básica,
que em todo update, né, eu pego e verifico de qual model, né, e passo o meu model para ele, e depois em qualquer outro lugar do sistema eu consigo escutar esse evento. Né? Então eu poderia trabalhar dessa forma também, com eventos, ao invés de sobrescrever aqui o meu método. Então, né, eu teria que customizar o meu repositório aqui para trabalhar com eventos, e aqui, né, ou em outra parte do sistema, colocar os meus eventos, né, os meus listeners, para escutar esse evento ali e limpar o cache. Então tem N formas de fazer isso daqui. É por isso que eu sempre digo, não existe forma correta. Existe a forma que tu vai conseguir fazer. Dependendo da infra, da tecnologia, da disponibilidade, quanto vão te pagar para isso, o tempo que você tem. Então, para mim, trabalhar com eventos, eu vou demorar mais tempo. Então, como eu estou gravando o vídeo, eu vou fazer da forma mais simples, que no final dá o mesmo efeito. Né? O efeito é eu atualizar o cache quando publicar algo. Então, eu vou pegar aqui do meu parent, vou aqui colocar o update, né? Você subscrever o update. Ou seja, ele vai executar o update normal, só que eu quero executar uma ação extra aqui nesse update. Né? Como eu estou trabalhando com herança, eu posso sobrescrever aqui o método, passando aqui. Né? Daí eu vou colocar aqui só uma variável return, porque depois eu preciso retornar aqui. Opa! Retornar esses dados. Mas antes, né, antes de retornar, eu quero atualizar meu cache. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar no update, o meu data, ele sempre vai ter o campo ID, né? Ele sempre vai ter o campo ID ali. Então, aqui, né, update, ó, ele sempre tem um campo ID, que ele é resetado antes de fazer a operação de banco de dados, obviamente, para não criar nenhuma falha aqui de conseguimos alterar o ID de um item, que o ID sempre é único, tem que estar íntegro, né? Só que eu tenho esse ID aqui, né? Eu tenho esse ID aqui, então eu vou pegar esse ID e o que eu vou fazer? Eu vou aí aqui, deixa eu ver, cadê o meu order? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui de novo, vou copiar isso daqui e vou colocar aqui. Isso é uma das formas, lembrando novamente falando, é uma das formas. Talvez não seja melhor para manutenção, por exemplo, você trabalhar com eventos, você reúne em um local só, né, os eventos relacionados os listeners relacionados àquele evento, fica mais fácil de dar manutenção. Aqui também está fácil, né, para mim, né, porque como eu que fiz o sistema, e também assim para quem pegar o sistema ele está bem estruturado, então vai conseguir trabalhar bem. Só que assim não pode melhorar, né? Pode melhorar. Eu posso refatorar isso daqui para ficar melhor ainda. Então tenho aqui, toda vez que eu tiver um update, ele vai e limpa o meu cache, tá? Basicamente, só que aqui é um delete. Então ele vai limpar o meu cache. Deixa eu ver aqui. Vamos lá no meu. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um update nesse pedido. Ele deu um erro aqui, que vamos ver qual foi o erro. Vamos ver se está relacionado. Eu não lembro também se é delete, né? Eu coloquei aqui, mas eu não lembro. Se é delete ou remove. Cadê meu log? Tem o erro na sintaxe, deixa eu ver. Ué, eu não enviei nenhum dado aqui. Estou enviando por form. Deixa eu ver se eu estou atualizando a coisa certa, né?
E deixa eu ver o meu controller, porque eu já fiz isso faz mais de uma semana. Eu não lembro mais o que eu fiz há uma semana atrás. Cadê o order? Update, cadê meu update? Tá aqui. Ah, tá. Eu esqueci que eu mudei essa parte. Porque agora no Create, ele não precisa mais de todos aqueles dados ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até apagar isso daqui para mim. Opa, update para mim não ter que reescrever. Eu não vou reescrever todos esses parâmetros aqui. Então, eu vou apagar aqui, vou duplicar o meu create para update para deixar com os parâmetros certos. Vou mudar aqui para put. Eu gosto de deixar mais para baixo aqui. Aí no meu update, vou mudar o status para processando. Deixa eu ver aqui. O dedo pedido é 1. Ainda assim deu um erro. Agora vamos ver o porquê. O API token está aqui, o reader está aqui. Processing. Tadatá. Por que ele chamou o meu delete? Ah, tá. Aqui, ó. Né? Delete não existe. Error key. Deixa eu só ver uma coisa, que eu tava mudando os meus controllers. E daí agora, deixa eu ver se ele tá pegando o meu ID aqui, cara. Deixa eu ver se ele tá pegando o meu ID. Que eu tava mudando algumas coisas nos meus controllers. E para a parametrização ali dos métodos. E realmente ele não tá pegando meu ID. Deixa eu ver as minhas rotas aqui. Orders. No meu put, tá, update. Cara, eu fiz alguma coisa no último dia que eu mexi nisso daqui semana passada que ele não tá puxando o meu ID. E agora, o que eu fiz? Não faço ideia. Né? Então ele não tá pegando aqui o meu ID. Né? Não tá pegando o meu ID. Orders. Então o que eu preciso fazer aqui? Primeiro ver. Bom, eu vou pegar do meu request. Ah, mas ele não tá passando pelo request. Cara, eu não entendi, meu. Por que ele não tá pegando o meu ID? Deixa eu fechar esse. Não, não posso fechar esse front que tá gravando. Cara, mas ele tá pegando o meu ID. Deixa eu só ver aqui. Né? Até porque se ele não tivesse pegando o ID, ele estaria dando uma exception aqui. Então tá certo, ele tá pegando meu ID. Ah, tá, obviamente. Eu não tô com o ID setado lá, meu. O ID tá no where. Então eu tenho que pegar aqui o meu ID. Bom, aí eu tenho que ver como que eu vou pegar o meu ID para resetar o pedido quando eu fizer aqui no meu orders repository. Deixa eu ver onde que eu tenho esse ID guardado.
Eu vou ter que fazer um var dump aqui no meu disso. Where? Porque eu acho que tá no meu where. Só acho. Deixa eu tirar isso também. Deixa só meu var dump. É, no patterns. Olha aqui. Mas ainda assim ele tá dando erro. Ainda assim ele está dando erro. Então, quando eu fizer o update, cara, de onde eu vou puxar isso? Por isso, cara, é bem melhor eu trabalhar com eventos do que trabalhar aqui. No final, eu tô gastando mais tempo debugando do que se eu tivesse trabalhado com eventos. Mas enfim, vou continuar justamente para mostrar o processo de um dia a dia real, tá? Às vezes a gente escolhe uma opção que parece ser a melhor opção, mas não é. Então isso daqui é bem a realidade. E agora eu preciso debugar. E aparentemente deveria estar tudo funcionando. Deixa eu só voltar no meu repositório. É, ele não tá pegando na real os itens que eu tô mandando. Então ele tá com um probleminha aqui no meu controller. O problema tá no controller. Meu controle ele não tá pegando, eu acho, o campo que eu tô mandando. É, realmente. Porque eu coloquei input, mas estou mandando por post. Ele realmente não está pegando aqui os meus campos. Na real, deixa eu ver se eu estou mandando isso. É, status. Deixa eu só tirar o meu filtro aqui para ver se ele está pegando algo. Cara, realmente ele não está puxando nada, meu. Então o que, que eu vou fazer aqui? Vou mudar para JSON. Acho que o meu controle ele tá com um probleminha pra. Ele realmente está pegando vazio. Ele realmente não está enviando
meus dados. Só para desencargo de consciência, vamos fazer um post aqui só para ter certeza que o. Mas o post está vindo vazio. Não tem alguma coisa errada. O request também está vindo vazio. Pô, onde estão vindo esses dados? Estava funcionando normalmente essa atualização. Mas que idiota também, eu esqueci que eu preciso necessariamente passar o meu response. Eu fiz o sistema dependente do response, cara. Tá, ele tá pegando status processing. Ou seja, tá normal. E não basta dar o return. Eu esqueci dessa questão. Só que ele tá dando erro. Ai, tá dando erro por causa do delete. Então isso daqui é remove, cara? Vamos ver aqui no meu repositório. Eu não faço a mínima ideia. Ah, é remove. Não é remove. E o delete tá depreciado. Então calma aí, né? Qual é? Qual é? Rape remove from cache. Vamos para o Google. Mas eu utilizei delete e não foi. É Dell. Não, isso não sei lá, né? Vamos ver ali. Vamos ver se é Dell de repente. Será que é? Cara, é Dell. É Dell, se a gente for olhar ali no console, então ele deve ter. Ele não logou nada aqui. Deixa eu ver na documentação. Vamos para a documentação aqui. Clients. Não é clients, né? É o SDK, cara. Cadê os SDKs? Ah, conexão. Tá. Então, Ctrl F aqui, Dell. Ah, tá. Tem um link. Então ele vai ser removido, tá? Ah, eu posso usar o exists ali também, né? Se já existia a chave.
Mas o delete era para remover, só que será que ele não loga? Vamos testar um link. Só achei estranho que ele não fez log nenhum de delete aqui. Mas, né, ele deletou. Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó. Ele fez sim o delete. Delete. Então ele fez delete. E já como ele retorna, né? Ele já retorna o meu objeto. O que eu posso fazer para melhorar ainda aqui? Para me retornar ali também já atualizado, eu posso colocar aqui o delete aqui, né, antes do update, porque ele já remove do cache. E como o update, né, o meu sistema, no update, ele retorna já o meu objeto, e o sumário está sendo atualizado no retorno, ou seja, eu fiz o update, ele já vai me retornar atualizado, e quem chamar depois do meu update também já vai pegar o do cache. Então, por exemplo, eu vou novamente aqui na minha API, né, vou dar um delete, um update, ele vai atualizar, atualizou. Se eu vier aqui no view e puxar esse pedido 1, ele puxou do meu cache. Pode ver que demorou menos de um segundo, porque ele puxou do meu cache. Então, assim, era isso que eu precisava. Agora a gente precisa testar num contexto geral. Né? Aqui na listagem, por exemplo, ele vai fazer cache, né, de todos os itens, né, todos os dos sumários de todas as ordens, né, todos os pedidos. Como eu tenho ali 20, eu acho, demorou 10 segundos. Né? Ou seja, já está tudo em cache. Todos os sumários de todos os pedidos que eu carreguei aqui nesse momento já estão em cache. Agora é para demorar menos de 10 segundos. Né? Ele tem que demorar menos de 10 segundos. Vamos ver os logs aqui. Ó. Pode ver que ó, ele setou vários caches e depois, em seguida, também ele deu get, né? No pedido 1 e pedido 2, pedido 3, pedido 4. Ou seja, ele fez o que tem que fazer. Agora vamos ver se ele vai demorar menos tempo para retornar os pedidos. Demorou 3 segundos. Aí, né, aqui na minha máquina ele vai demorar um tempo considerável, mas tipo, né, na real ele tá demorando tipo 13, às vezes 15 segundos aqui na minha máquina. E agora já não está mais. Né? E também tem outros pontos aqui no sistema que eu também estava utilizando a mesma técnica de carregar o conteúdo no construct do meu model, né? De fazer o model já carregar certas informações. E eu não estava utilizando nenhum tipo de cache. Né? Então, se eu utilizar, por exemplo, se eu não me engano, o produto aqui tem coisa também que carrega sincronamente, então tem atributos que carregam sincronamente. No product type, não tenho. Aqui o ordem item tem aqui no construct, né? Que é coisa também que eu posso limpar e só atualizar, né? Quando eu atualizar lá o meu pedido, né? Então isso daqui também eu posso utilizar um cache, também com certeza isso daqui está consumindo algo. Então assim, eu consigo diminuir ainda mais esse tempo, inclusive vou fazer aqui bem rapidão. Ó, vou colocar isso daqui. Vou copiar isso daqui. Esse daqui, a chave, né? Daí eu tenho que melhorar, por exemplo, manter essa configuração de chave dentro do meu model para não ficar toda hora ali, né, tendo que mudar, que nem aqui agora. Eu tenho que mudar tanto no set quanto no get. Então vou colocar isso daqui. Esse daqui, no caso, eu não vou fazer, né? Ele não tem retorno. Então, a única coisa que acessa o meu banco de dados, o que eu quero fazer? Não deixar o cara acessar meu banco de dados o tempo todo, não tem necessidade. Isso daqui, por exemplo, ele só vai ser necessário atualizar se eu atualizar minha tabela, né? Minha tabela de preços. Então, não tem por que eu puxar isso daqui do banco de dados. Então, eu vou colocar isso daqui chamado de price table. E o ID, no caso, vai ser o ID do meu price table aqui. Eu poderia fazer isso daqui diferente. Eu poderia estar puxando isso daqui, fazendo esse cache lá na hora que eu salvo a minha tabela também, os meus objetos. Tá? Então, eu precisaria reescrever alguns repositórios ali
para salvar esse cache logo que eu crio a minha tabela, ao invés de fazer o cache aqui na hora de puxar, tá? Que é o mais eficaz, fazer lá na hora que cria. Mas enfim, eu vou fazer aqui por questão de ser mais rápido só mesmo, para ver se vai diminuir ainda mais um pouco ali do tempo. Só que aí aqui eu tenho um problema. Né? Se eu utilizar o price table eu só consigo depois que eu puxar. Então não vou utilizar o price table. Eu vou usar aqui. Eu vou fazer cache da tabela de preço para esse tipo de produto específico, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma outra chave. Vou colocar aqui né, PT, que eu sei que é product type. Então, para esse produto, para esse tipo de produto, tá? Então, se eu já tiver feito, vou colocar aqui this product type ID. Aí vai da arquitetura, de como você planeja o teu código, tá? Então, por isso que não existe o certo e o errado. Né? Existem momentos que você vai ter que fazer coisas de uma forma e outras de outra. Então, e aí aqui eu, na real, vou até colocar um... Na real, isso daqui eu vou passar aqui para dentro. Se não tiver cache, tá? Daí aqui vou colocar aqui. Vou colocar um else aqui. Não gosto muito de ficar utilizando o else, mas o que, que eu vou fazer? Como ele fica ali serializado, eu preciso de serializar aqui. Então eu vou precisar usar um else aqui. Vou precisar não, né? Tô com preguiça de pensar numa solução melhor. Só isso. Mas vou colocar um else aqui. Não é necessário esse else. Tem forma de fazer, mas eu não vou pensar agora. A melhor forma aqui. Tá, um price table, ele vai verificar se eu tô com um cache vazio, ele vai fazer o meu cache, tá? Se, né, eu já tenho cache, caso eu já tenha o cache, ele pega e deserializa o cache. Eu acho que isso daqui já também vai dar uma melhorada aqui na minha performance aqui. Ah, mas tem uma coisa que eu preciso resetar o cache, porque ele está puxando o meu cache ainda. Eu não preciso, não, tô louco. Não preciso, eu acho. Deixa eu ver aqui como ficou os logs. ele tá puxando o meu cache. Ele não vai. Eu tenho que resetar mesmo. Deixa eu resetar isso daqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui na minha lista. Na real aqui tá um pouco lento, mas não é por causa daquela parte dos itens, não. Aquela parte dos itens nem está sendo utilizada aqui porque está puxando o cache. Então aqui tem outras coisas aqui que podem estar influenciando. Que quando eu chamo ali o order, né, ó, ele faz get só no meu sumário mesmo, ele não puxa lá. E ele fez na hora que eu atualizei o sumário, que ele precisa daquele dado lá do price table, que daí ele utilizou o price table, né? Então, tipo assim, né, não é nesse momento aqui. Mas, enfim, a questão é melhorar a performance dessa parte e agora eu vou fazer o teste ali no meu front. Né? Eu estava achando demorado o retorno aqui, viu? Ele demorou só os 3 segundos que ele está demorando por causa da minha estrutura aqui também, né? Pode ver aqui que o que eu atualizei, se eu entrar em um desse daqui também e atualizar por aqui, né, ele vai atualizar o meu cache lá. Então eu vou deixar essa tela aqui, deixa eu puxar essa tela aqui para baixo, só para mostrar que ele vai atualizar aqui em tempo real. Então, deixa eu colocar isso daqui aqui do lado, e isso daqui aqui. Não está responsivo o layout, tá?
Como eu disse, eu fiz correndo e ele não fiz responsividade. Se eu atualizar, deixa eu ver o que eu posso atualizar aqui para atualizar o produto. Ó, eu atualizei a quantidade de um item, ele já atualizou lá, ó, rodou um get nas minhas tabelas, né? Então, tipo assim, ele tá funcionando o sisteminha de cache, né? Se eu vier aqui, deixa eu ver, se eu mudar aqui, meu customer, ó, ele já vai lá, faz um get na minha tabela de sumário. Mas calma aí, é que essas partes aqui eles não atualizam o pedido em si, tá? O pedido é só atualizado no status. Então, para mim atualizar o status, eu preciso clicar aqui em place order, ó. Aí sim ele foi lá, fez, limpou, cadê? Ó, ele fez um link aqui do meu sumário, porque eu atualizei o status do pedido. Né? Aqui é tudo relacionamento. Então, nessa parte aqui, né, essa parte aqui, preço, subtotal, código, são as únicas partes do pedido. O restante é relacionamento em outra tabela, em outro model, né? Então ele não executa o update do pedido. Né? Aí eu tenho que trabalhar com eventos. Por isso que eu comecei a implementar eventos, porque quando eu atualizar um endereço, eu tenho que limpar também o pedido, né? Fazer, executar uma tarefa que eu quiser no pedido. Então eu vou trabalhar com eventos. Então aqui ele fez certinho, fez um link, né? Fez um link, depois ele tentou aqui fazer, ele fez o get de novo, né? Porque ele retorna o objeto quando ele faz, depois de fazer a atualização, atualizou aqui, fez uns get na tabela de preço, porque tem 4 itens no meu sumário, então ele pegou cada item e atualizou a tabela de preço, que na real é a mesma tabela, né? E daí, uma coisa que acabei de ver aqui que dá para melhorar, porque ele está fazendo 4 get, não sei se ele tá, não, tá puxando cache assim. E aqui ele fez, né, depois de renovar, né, depois de limpar né, ele limpou o sumário, aí ele atualizou o sumário. Nesse get do sumário, ele atualizou todos os dados e setou aqui com os novos dados. E aí, subsequentemente, quando eu puxei, fiz, né, os próximos clients que fizerem request nesse endpoint vão puxar do cache do Redis, tá? Não vai mais acessar o banco. O banco só vai ser o banco só vai ser utilizado para update, para delete, e para criação, né? A visualização de um dado ou a listagem, ele vai puxar do meu cache, né? Então, assim, é mais performático você cachear informações que não precisam de mudanças constantes. Nesse caso aqui, por exemplo, de pedidos, ele não vai ser atualizado o tempo todo, né? Que a única coisa depois do pedido aceito dentro de um PDV, de uma loja, ele vai atualizar status, alguns detalhes ou outro. Se fosse, por exemplo, um contador de visitas numa página, aí já não compensa usar cache, porque o tempo todo um contador de visitas vai estar sendo atualizado, né? Então o cache não vai ajudar em nada. Então tem que saber o momento de usar cache. Aqui eu estava com quase 30 segundos de espera para carregar 10 pedidos. Imagine se eu tivesse mais pedidos. Então aqui fazia sentido eu cachear informações e porque os itens, né, não vão ser atualizados mais. Pode ver que ele atualizou aqui, ó. Agora eu posso reabrir o pedido, ele vai atualizar de novo lá o meu cache, né? Eu posso vir aqui e colocar mais itens. Aí aqui ele não tá, ele tá com um probleminha de atualização ali, ó, porque eu coloquei mais itens, né? Eu coloquei mais esse. Esse, eu acho que era, não era esse pedido. Mas enfim, ele tá com um probleminha do cache aqui dos pedidos. Por quê? Eu coloquei, né, como tem um relacionamento, quando eu mudo a quantidade de produtos, não necessariamente ele está atualizando os meus itens. Ou seja, eu atualizei, está atualizado no banco a quantidade, mas ele não limpou o cache do pedido. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho esse endpoint aqui de atualizar a quantidade, eu tenho que ir lá na minha parte que atualiza a quantidade de itens, né? A quantidade de itens, que é uma operação separada, né? E colocar lá para atualizar o cache também, para não dar esse BO aqui. Porque se eu colocar place ordem, daí sim ele vai atualizar o cache do pedido, daí ele vai atualizar para 3 aqui. Porque na real eu tenho 3, só que estava puxando o cache. Daí como ele limpou o cache, ele veio cá e
e me mostrou limpo. Então, aqui no Redis é um, né, dos sistemas de cache, tem vários sistemas de cache, e a gente tem alguns que você consegue. Aqui no Redis também tu consegue colocar um timeout para o cache, né, um tempo de vida para o cache. Então tu pode configurar e ele limpar automático depois de 1 minuto, 2 minutos e tal. Então, assim, é para isso que serve o cache. Tem muita gente, eu já ouvi programador sênior falar que sistema não deveria ter cache, cara. Né? Sistema não deveria trabalhar com cache, que cache era coisa de amador. Né? E o mesmo cara depois sabia fazer login no SSH quando deu o BO no serviço. E o cara me falou que cache não era necessário. E hoje em dia, né, tem também muita gente que defende que, tipo, tem muito cache que pode ser feito até em arquivo estático, qualquer coisa que seja, que, tipo, que você detecta que não precise acessar seu banco de dados. Tu não precisa ficar acessando todo o tempo teu banco de dados. Né? Tem momentos que tu pode utilizar um cache, um sistema de caching, ou um caching de arquivo estático, nem que seja guardar um JSON lá, que só vai ser atualizado caso alguém altere os dados do banco. Mas tu não precisa, em muitos casos, ficar acessando o tempo todo o teu banco de dados. Né? É consumo de recursos do seu servidor à toa. Tá? Então, tá feito aqui, minha otimização deu certo, estava me incomodando aqueles quase 20 segundos ali. Se eu colocar essa aplicação num servidor real, com certeza vai rodar igual uma bala, tá? Porque a API está respondendo rápido, o que faltava e que falta ainda é muita otimização de cache aqui, tá? É uma implementação tipo que eu fiz em pouquíssimas horas, né? Então, tipo assim, é algo que tá assim, tá bom pro tempo que eu gastei com ela, tá? Então, assim, aqui eu tenho a parte de selecionar o produto e o tipo, então eu seleciono o tipo e o preço vai aqui, eu vou implementar mais coisas, colocar cadastro de imagem, por exemplo. Vou tentar fazer isso online, por exemplo, cadastro de imagem, vou ir evoluindo esse software aqui, porque depois eu quero lançar ele no mercado de fato. Tá? Então, eu vou evoluindo ele, vou misturar umas linguagens, vou colocar Node, Python junto com ele, para criar assim, um mini PDV, né, aqui dentro. Né? E aí aqui eu tenho informações separadas ó, de pagamento, eu quero fazer um split de pagamento aqui dentro, então permitir que isso daqui seja dividido em mais de uma pessoa, eu tenho que fazer a parte do pagamento, que eu tenho que selecionar, né, qual é o, o cliente aqui, né, o comprador que vai pagar. Então, se eu tenho um split, que duas pessoas vão pagar, né, com métodos de pagamentos diferentes, aqui na minha parte de pagamento eu vou ter que ter a opção de selecionar, tá, fulano vai pagar com cartão de crédito e ciclano vai pagar com um boleto, né? Então, assim, eu quero tornar esse sistema flexível o suficiente para criar tanto split de pagamentos, né, quanto split de entrega. Então, tem um pedido com 10 itens, só que 5 itens vai para o comprador A e 5 itens vai para o comprador B. Então, fazer um split também de envios. Né? É algo mais complexo por conta dos gateways de entregas, né, do serviço de entrega. A mesma coisa, o pagamento também é um pouco mais complexo por conta dos gateways de pagamentos. Mas é uma coisa que é totalmente possível. Eu sei como fazer, sei da lógica, sei das regras de negócio. Mas eu preciso de tempo e eu vou fazer isso em vídeo, tá? Vou gravar vídeos também ensinando a fazer isso, né? Mostrando eu fazendo isso. Na real, não estou ensinando nada aqui. Eu estou mostrando, né, a forma que eu faço as coisas, e esse sistema aqui vai ser o meu carro-chefe assim para trabalhar em cima das coisas que eu vou implementando. Então é isso, deixa o like aí, deixa comentário e vamos que vamos. Aqui ó, o sistema está feito em PHP 8, tá? 8, então eu vou utilizar aqui algumas features aí nos vídeos do PHP 8.2, que é o que está aqui agora. Então tá, né? É isso aí, bem bacana. Acompanhe o canal para mais vídeos desses. Né?